Boa tarde, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês e convidá-los para o estudo da palavra. Antes, nós vamos orar. Nossos motivos de oração. Pastor Noélio Duarte, filho da irmã Filocina. Pastor Silvestre. Pastor Marcos Antônio e a sua esposa Elília são os responsáveis pela Comunhão Batista Bíblica Nacional. Esses pastores todos estão com Covid. Vamos clamar pela vida deles. Aliás, o pastor Silvestre já não está mais com Covid, graças a Deus. O pastor Silvestre está internado pela respiração, mas já não está mais com Covid. Vamos orar e pedir também pelo irmão Alírio e a irmã Edmir. Falemos com Deus. Amado Senhor, que a tua graça, melhor do que a vida, seja realidade em nossos corações. Queremos agradecer pela tua bondade, suplicamos agora pela vida dessas pessoas que aqui citamos. Senhor, faz preciosa aos teus olhos a vida desses pastores e a vida desses outros irmãos, ó Pai. O pastor Noélio, o pastor Marcos Silva, o pastor Silvestre, a irmã Elília, o irmão Alírio, o irmão Arlindo, o pastor Joaquim Teixeira. Senhor amado, abençoa cada um deles. Suplico pela tua palavra agora, vem falar conosco. Em nome de Cristo eu te peço a Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a reflexão dessa tarde tem o seguinte tema: fala que o teu servo ouve. Então, o tema da reflexão é este: fala que o teu servo ouve. A passagem está em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, leia comigo a partir do versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que farei uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Está aqui, meus irmãos, essa narrativa de 11 versículos. Aqui está a chamada, o comissionamento de Samuel como profeta e como juiz do povo de Israel. Essa narrativa tem algumas lições muito preciosas. E a lição essencial: aprender a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. O Senhor tem chamado. O Senhor chamou Samuel por 3 vezes inicialmente: Samuel, 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 Samuel. E até esse momento, Samuel ouvia, mas não entendia que era o Senhor. Samuel ainda não tinha aprendido como ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. E quais são as lições que a gente pode deixar nessa tarde de uma maneira bem devocional? O início da passagem diz assim no versículo 1: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos nos dispor a servir a Deus. Meus irmãos, Deus fala àqueles que estão comprometidos com Ele. É por isso que a Bíblia diz assim: ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem,
até aquilo que tinha lhe será tirado. Jesus falou isso para as multidões, se referindo àquelas pessoas que estavam buscando mais dele e se referindo também àquelas pessoas que eram desinteressadas quanto a ele. Então, aqueles que estavam buscando, esses que têm, lhe será dado e terá em abundância. Aqueles que não tinham interesse, que só estavam ali por curiosidade, de uma forma superficial, ao que não tem, até o que tinha, lhe será tirado. Você quer realmente ouvir a voz de Deus? Sirva o Senhor. Se envolva com o Senhor, se comprometa. Deus fala àqueles que estão interessados em ouvir. Deus fala àqueles que estão comprometidos. Meus irmãos, Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Eu gosto muito dessa colocação. Se envolva com Deus e Deus se envolve com você. Faça de Deus a tua prioridade e você se torna a prioridade de Deus. Em primeiro lugar, isso. Samuel vai ouvir a voz de Deus. Mas o texto começa dizendo que antes de Samuel ouvir a voz de Deus, Samuel servia ao Senhor. E observe então que o finalzinho do versículo 1 em diante vai mostrar um momento bem difícil do povo de Israel. Finalzinho do versículo 1 fala: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Meus irmãos, os dias de Samuel, os dias de Eli, são os dias que nós vivenciamos hoje. A palavra do Senhor tem sido cada vez mais rara. A visão do Senhor tem sido cada vez menos frequente. Quando a gente fala visão, não estamos falando de manifestação sobrenatural. O que eu estou falando assim, elas são cada vez menos pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus. E Deus, por causa disso, tem falado cada vez menos. Porque se Deus fala àqueles que querem ouvir e as pessoas não estão querendo ouvir, Deus, ele realmente deixa de falar. Ele começa a se retirar. E ele começa a não dar mais para as pessoas aquela visão que pessoas do passado tiveram. Observe que o momento aqui é um momento realmente de ofuscamento espiritual, de esfriamento espiritual. Versículo 2 diz: certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Meus irmãos, olha que cenário. As visões não eram frequentes. A palavra era muito rara. E o sacerdote, o juiz, aquele que deveria ser voz de Deus para as pessoas, seus olhos já começavam a escurecer-se. Bom, tem dois significados. O literal é que ele já estava idoso. Literal, ele já estava realmente com seus 90 anos, mais ou menos. Então, ele já não tinha mais o pique da mocidade. Só que também tem um significado aplicativo. Olha, estamos num momento onde até os líderes espirituais, muitos estão partindo. Veja, a gente orou aqui por vários pastores. Semana passada, só dos que eu conheço, tinham partido 7. Então, aqueles que são voz de Deus, ou aqueles que devem ser voz de Deus, olha, pela idade eles já estão partindo, pela enfermidade já estão partindo. E outros, eles estão começando a perder aquela visão espiritual, os olhos já estão começando a se escurecer. Meus irmãos, como é difícil hoje encontrar pregadores que realmente sejam comprometidos, pregadores que realmente sejam fiéis. Esse é o contexto. Vou um pouco além. O versículo 3 diz: e tendo-se deitado também Samuel no templo em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Meus irmãos, lá no templo, lá no tabernáculo, tinha o candelabro de ouro. O candelabro ficava aceso, mas à noite era apagado. Aí está dizendo, antes que esse candelabro se apagasse, sentido literal. No sentido espiritual, sempre que a igreja, sempre que o povo de Deus passa por um esfriamento, a palavra de Deus vai se tornando rara. As visões, menos frequentes. Os olhos dos líderes vão se escurecendo. A lâmpada fica prestes a se apagar. Como é que está a lâmpada do Senhor na sua vida, meu irmão? Considera. Será que essa lâmpada já não está se apagando? A palavra está ficando rara na sua vida? Você não tem mais visão espiritual? Seus olhos estão se escurecendo para as coisas de Deus? Como é que está a lâmpada do Senhor na sua vida?
A Bíblia fala que Jesus Cristo diz à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A lâmpada está se apagando. Meus irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos fazer essa introspecção. Como é que está a vida espiritual com você? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E nós começamos a ouvir a voz de Deus, primeiro, quando servimos. Segundo, quando nós vamos nos dando conta do quanto que a voz de Deus é necessária, do quanto que é necessário ouvirmos a palavra de Deus. O mundo que a gente vivencia é um mundo que cada vez vai se escurecendo mais. Como é que a Bíblia fala? Nos últimos dias, os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Jesus Cristo, ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Meu irmão, esse contexto não é contexto pagão, esse contexto não é contexto ímpio, esse contexto é o contexto daqueles que se chamam povo de Deus. Infelizmente, precisamos refletir acerca disso. E nessa reflexão, se pergunte: por que que o povo de Israel estava nesse cenário sombrio? Por que que o povo de Israel chegou a esse momento da palavra ser rara, das visões não serem frequentes, dos olhos do líder espiritual começarem a se escurecer e da lâmpada ficar prestes a se apagar? Se você conhece um pouco a narrativa, você saberá que isso daqui é efeito de atitudes. Observe, por favor, o capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: eram os filhos de Eli, o líder espiritual, o sacerdote, o juiz, não era Eli? Olha como é que eram os filhos dele. Filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Por que que a palavra está rara? Se o homem não se importa com Deus, Deus acaba entregando o homem à sua própria vontade. Saiba disso. Se o homem não se importa com Deus, Deus acaba entregando o homem à sua própria vontade. Por que que a palavra vai ficar rara? Porque aqueles que eram para dar continuidade, aqueles que eram para ter envolvimento com o Senhor, não se importavam com Deus. Continua lendo. Pois o costume daqueles sacerdotes, percebem? Eram sacerdotes. Com o povo, era que oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, na panela, no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Antes também de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os sacerdotes, eles deveriam entender que o sacrifício não era primeiro para eles, era primeiro para o Senhor. Então, no sacrifício, o que acontecia? Uma parte era para o Senhor. Depois que o Senhor era honrado, aí sim o sacerdote poderia pegar aquilo que lhe sobrava. Só que os filhos de Eli, eles queriam primazia. Os filhos de Eli, eles queriam se aproveitar do sacerdócio, queriam enriquecer, queriam engordar. Meus irmãos, o que acontece? Por que a palavra do Senhor vai ficando rara? Porque as pessoas querem ter com Deus uma relação utilitária. Elas querem ter com Deus uma relação de proveito. O que elas ganham com a caminhada com Deus? Então é a lei do mínimo esforço e do máximo benefício. Eles querem ter um mínimo de envolvimento e querem ter um máximo de benefício nesse envolvimento. Observe por que a situação era tão tenebrosa. Vocês leram no início. Palavra rara, visão não era frequente, olhos se escurecendo, lâmpada se apagando. E a gente se pergunta, como é que o povo de Deus chegou nesse nível? Infelizmente, as pessoas hoje não estão se importando com Deus. Não é isso que o texto diz aqui? As pessoas não se importam, elas querem sempre estar em primeiro lugar e não dar o melhor lugar para Deus.
Elas querem ter com o Senhor uma relação tão somente utilitária. Mas se você seguir um pouco adiante, observe o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Percebe que eles, além de desonrarem a oferta, eles também desonravam a santidade do Senhor pela promiscuidade sexual? Então, o que acontece? Naquela época, algumas mulheres, elas viviam servindo o tabernáculo. Elas viviam servindo o templo. Então, elas cuidavam das atividades ali do templo, aquela limpeza diária. Aí fala que esses sacerdotes, eles se deitavam com aquelas mulheres. Meus irmãos, percebem como é que o nome do Senhor estava sendo profanado? Tem a questão da época, que a adoração a divindades no meio pagão estava associada com prostituição cultual. Então, no Velho Testamento, aquelas nações vizinhas, elas tinham paganismo e elas faziam prostituição cultual. As divindades eram deuses de fertilidade. Então, eles queriam adorar a Deus, aos seus deuses, por meio dos atos sexuais. Os filhos de Eli estavam imitando aquelas nações. Então, ali na tenda da congregação, estavam praticando orgias com aquelas mulheres. Percebe como é que as pessoas perderam a noção do sagrado? A noção da santidade de Deus? Por que a palavra do Senhor foi ficando rara? Por que as visões não eram frequentes? Por que os olhos já estavam se escurecendo? Por que a lâmpada estava perto de apagar? Para a gente ouvir a voz de Deus, precisamos ter disposição de servir. E também precisamos ter essa percepção, essa sensibilidade espiritual. Deus falou assim: os meus ouvidos não estão surdos, minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 1 e 2. A palavra estava rara, não era por culpa de Deus. As visões não eram frequentes, não por culpa de Deus. Olhos se escurecendo e a lâmpada perto de se apagar, não por culpa de Deus. É porque, infelizmente, o povo estava em pecado. As pessoas não estavam honrando o nome do Senhor, não se importavam com Deus. Alguém vai dizer assim: pastor, mas e Eli? Eli não era um servo de Deus? Meu irmão, Eli era. Mas observe bem o que vai ser dito a Eli. Verso 27 do capítulo 2 ainda. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Então o profeta vai dar uma mensagem para Eli. Ô Eli, olha, Deus não te chamou? Olha o que o profeta vai dizer embaixo. Verso 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Meu irmão, Eli era um servo de Deus. Ele não concordava com o que os filhos faziam. Mas o texto está dizendo que Eli se engordava com o que os filhos faziam. Lembra que os filhos iam lá e tiravam o melhor do sacrifício? Quem é que comia desse melhor do sacrifício? Os sacerdotes e Eli junto. Daí o texto dizer que tu, Eli, te engordastes junto com os teus filhos. Meu irmão, olha, tem ministros que são homens sinceros, são homens de Deus. Eles não praticam o erro, mas eles acabam se beneficiando dos erros que o seu povo está praticando. Então eles ficam na omissão. Eles não tomam posturas firmes, ora por sentimentalismo, ora porque estão também se beneficiando. Se você conhece a narrativa, você sabe que Eli, quando ele morre, é porque ele está idoso e muito gordo. Muito gordo, o texto fala. Está sentado numa cadeira, aí a cadeira não aguenta o seu peso, ele cai e por causa do peso ele quebra o pescoço. Eli, ele se engordava com as coisas erradas que seus filhos faziam. Meus irmãos, entendamos, o contexto é este. Por que a palavra era rara? Por que as visões não eram frequentes?
Por que os olhos estavam a escurecer-se? E por que a lâmpada estava perto de se apagar? Nunca foi uma resistência da parte de Deus. Foi por atitudes erradas por parte do povo de Deus. Você quer ouvir a voz do Senhor? Se dispõe a servir. Seja sensível com a realidade espiritual. E, meu irmão, honre o Senhor acima de tudo. A evidência não é para você, a evidência é para o Senhor. O primeiro lugar não é para você, o primeiro lugar é para o Senhor. Não é a lei do mínimo esforço e do maior benefício. É o compromisso de todo o esforço, independente de benefício. É o compromisso de todo o esforço, independente de benefício. Enquanto que os filhos de Eli se beneficiavam, o que Samuel fazia? Capítulo 3, versículo 1, servia. Por que Samuel ouvirá a voz de Deus e os outros não? Atitudes. A sua atitude será o fator diferencial. Então, entendendo esses aspectos negativos, observe o que o texto vai dizer. Samuel, deitado antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama por Samuel, versículos 3 e 4. Antes que a lâmpada se apagasse. Meu irmão, Deus não deixará que a sua lâmpada se apague. Ele sempre levantará servos fiéis que ouvirão a sua voz. Guarda isso no coração. Deus, no seu compromisso de testemunho, Ele nunca deixará que a lâmpada se apague. Ele sempre levantará servos fiéis que ouçam a sua voz. Isso é uma certeza. O compromisso que eu tenho que ter é fazer parte desses servos fiéis. Lembra que quando Elias está diante do Senhor, ele fala: Senhor, mataram todos os teus profetas, só fiquei eu e procuram tirar a minha vida? Elias está dizendo: olha Deus, a lâmpada está quase se apagando, só fiquei eu e procuram me matar? Aí Deus fala para Elias: não, Elias, não é assim. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Então Deus está dizendo: olha Elias, não é verdade, eu não vou deixar que minha lâmpada se apague. Não é só você, eu ainda tenho 7.000. Meus irmãos, Deus não vai deixar que a sua lâmpada se apague. Ele sempre terá aqueles que serão fiéis. O desafio para a gente é fazermos parte desses fiéis. O desafio para a gente é fazermos parte desses que realmente se dispõem a ouvir a voz do Senhor, que se dispõem a servir ao Senhor. Daqueles que não se dobram os joelhos a Baal, daqueles que não querem o mínimo esforço com o maior benefício, mas sim o máximo esforço, independente de benefício, que não se corrompem e que não corrompem o nome do Senhor. Meu irmão, você precisa se perguntar, e eu preciso me perguntar. Indo um pouco adiante, a narrativa nos oferece aqui algumas outras lições. Samuel ouve chamar o seu nome. Samuel, Samuel. Só que até o momento ele não sabia que era Deus. Olha o que o texto aqui diz. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que acontece? Samuel serviu o Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. O que isso daqui quer dizer? Quando a gente fala conhecimento, nós precisamos entender que tem um aspecto progressivo. Aí a gente pode dizer assim: eu conheço tal coisa, mas é um conhecimento superficial. Conforme a gente vai se aprofundando, a gente pode dizer: agora sim eu conheço tal coisa. Um exemplo é o mar. Conta-se que um senhor marinheiro, idoso, experiente, ele levou seu neto para fazer uma viagem de barco. Aí o neto, quando estava ali, ele falou: vô, agora eu conheço o mar. Primeira vez que entrou no barco. Aí o avô, experiente, ele falou: ai meu filho, eu também conheço o mar. Percebe a diferença de conhecer e conhecer? O conhecimento superficial, o conhecimento aprofundado. Samuel, ele tinha até então um conhecimento superficial. Ele serviu o Senhor. Ele sabia que era o Senhor, que é o Deus de Israel. Ele sabia que o Senhor é que é o Deus verdadeiro. Mas ele ainda não tinha intimidade, não tinha envolvimento, não tinha experiência. Meus irmãos, nós vamos ouvindo a voz de Deus conforme a gente procura conhecer mais e mais o Senhor. Daí a palavra de Deus dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. Aqui envolve o aspecto da disposição. Sempre que Samuel ouvia o seu nome, ele se levantava e corria.
Percebe a disposição? Ele levantava, corria, ia até Eli, e por 3 vezes ele falou: eis-me aqui, porque me chamaste. Disposição. Olha, Deus nos chama. Se nós tivermos disposição para atender o seu chamado, nós ouviremos o Senhor. Deus falará conosco. Meu irmão, isso é fato. Isso é uma certeza. Disponhamos o coração para buscar o Senhor. Disponhamos o coração para aprender do Senhor. Disponhamos o coração para ouvir o Senhor. Daí a necessidade de servi-lo. Daí a necessidade de termos sensibilidade espiritual, perceber a situação caótica que nós vivenciamos. Daí a necessidade de entender por que essa situação acontece e fugir dessas coisas. Fugir realmente do pecado para honrar o nome do Senhor. Conheçamos mais a Deus. O que acontece então? Eli, depois da 3ª vez, ele sim, um homem experiente, ele vai dizer: olha, não fui eu não, foi Deus. Ele vai dizer: olha, Samuel, quando você ouvir de novo, você não precisa sair correndo, nada disso não. Você só precisa dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meu irmão, sabe onde é que Samuel estava? O texto fala que ele estava no templo. Onde é que Deus fala? Ao invés de sair correndo, sabe, vá para o local onde Deus fala. Deus, ele pode falar conosco em qualquer lugar. Ele pode falar conosco numa praça, pode falar conosco no banco do carro, pode falar conosco enquanto lavamos a louça, mas Deus, ele escolheu falar especialmente quando o seu povo está reunido em seu nome. É por isso que a gente vai para um templo. Olha, Deus pode falar comigo em qualquer lugar, mas ele escolheu falar quando o seu povo está reunido em seu nome. Precisamos nos achegar às coisas de Deus com essa atitude. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Fala que o teu servo ouve. Quando você abre a sua Bíblia, quando você vai ler a sua Bíblia, olha, mova seu coração à devoção. Antes de ler, fala com Deus: Senhor, fala que teu servo ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Quando você se ajoelha para orar, diga para o Senhor: fala que teu servo ouve. Quando você vai para a casa de Deus, quando você vai congregar, e não deixe de congregar, ali, mova seu coração, chegue no templo dizendo: Deus, eu estou aqui para ouvir a tua voz, fala que teu servo ouve. Porque, meu irmão, Deus escolheu falar, ele escolheu fazer assim. Ele podendo falar em qualquer lugar, ele escolheu quando o seu povo está reunido em seu nome. Quando foi que Isaías viu a Deus? Quando ele estava no templo. Asaf, no Salmo 73, ele fala da sua experiência, e ele diz assim: até que entrei no santuário do Altíssimo. Onde foi que Isaías ouviu? Onde foi que o salmista ouviu? Onde foi que Samuel ouviu? No templo. Meu irmão, valorize disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, congregar na casa de Deus, valoriza isso. Chegue a essas atividades com a seguinte atitude: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E então o que acontecerá? O versículo final, o versículo 11, diz assim: disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Meu irmão, quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, Deus fala coisas que nos impactam. Deus fala coisas que abalam nossa estrutura. Deus fala coisas que realmente mexem com os nossos ouvidos. Como é que ele falou? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que nem imaginas. Meu irmão, olha, porque Samuel, ele se dispôs a servir, porque Samuel, ele foi de encontro às coisas que ofuscavam a voz de Deus, porque ele não se envolveu com o pecado, porque Samuel tinha disposição, porque Samuel, ele se envolvia com a casa de Deus. Ele vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, e Deus vai falar poderosamente a Samuel e através de Samuel. Pensa nisso. Deus vai falar poderosamente a Samuel e através de Samuel.
Através de Samuel, o povo de Israel vai ter grandes vitórias contra os filisteus. Através de Samuel, o povo vai passar por um avivamento espiritual. Olha, num período que a palavra era rara, que as visões não eram frequentes, que os olhos se escureciam, que a lâmpada estava prestes a se apagar, o povo de Israel vai ter o grande avivamento por meio de Samuel. Por meio de Samuel, além dos filisteus serem vencidos, reis serão ungidos. É Samuel que unge o rei Saul. E depois disso, é Samuel que unge o rei Davi. Por que esses grandes feitos por meio de Samuel? Porque Samuel, desfrutando da graça e misericórdia de Deus, desfrutando da bondade de Deus, se aproximou do Senhor e disse: fala, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Meu irmão, o mesmo Deus de Samuel é o teu Deus. A mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma bondade é sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer falar com o teu povo. Então, somente nos disponhamos a dizer para o Senhor: Deus, fala. Fala que o teu servo ouve. Em nome de Cristo, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém e amém. Obrigado pela atenção de todos. Vamos buscar a face de Deus nesse momento. Amado Pai, toda honra e toda glória, louvor e majestade sejam dados ao teu nome. Agradecemos pelo tempo aqui, ó Pai, que tua palavra tenha tido um lugar especial no coração daqueles que acompanharam. Usa de misericórdia com a gente. Seja com teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, um carinhoso abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.